Irmandade que acompanha o Daime TV. Hoje estamos começando mais um programa, o Destrinchando, uma nova temporada, fiquem ligados. Um programa idealizado por Roberto Moraes, onde os convidados contam um pouco da sua história de como chegaram dentro da doutrina do Santo Daime e destrincham os seus hinos. Meu nome é Isabelle Barros, eu sou fardada do Céu da Pedra do Sal, igreja localizada no litoral do Nordeste, em Parnaíba, na cidade de Parnaíba, Piauí. E agora vamos com o Rafael Raposo, e ele vai contar pra gente um pouquinho sobre a sua igreja, apresentar o seu padrinho e contar um pouquinho de suas histórias. Vamos juntos. Olá a todos e todas do Daime TV, que estão nos acompanhando também. Eu sou Rafael, do Céu do Dedo de Deus, Rio de Janeiro, Teresópolis, e hoje estou aqui para mostrar um pouco da história do começo do nosso padrinho José Ricardo. Minhas cordiais saudações aos irmãos e irmãs daimistas, espectadores e ouvintes da Rádio Agub e Daime TV. E minha gratidão também ao Roberto Moraes pelo convite para eu apresentar aqui um pouquinho da minha história, principalmente o início, quando eu tomei Daime, como que eu cheguei até o Santíssimo Daime e a esta santa doutrina do padrinho e do mestre Ireneu. Então eu vou voltar a fita até lá no finalzinho, início da década de 80, final da década de 70, quando eu ainda estava no mundo de ilusão e ainda até inclusive usuário de drogas, porém já com alguma coisa me chamando para a luz, graças a Deus. Inclusive já com alguma coisa brotando, assim, de não estar satisfeito com aquela situação, nem a minha, nem a desse planeta, né? Assim, querendo alguma coisa além de guerras, poluição e tudo isso que a gente vê até ainda hoje, né? Por aí, corrupção, etc e tal, violência, né? Então, nada disso já estava me satisfazendo, eu estava vendo que não devia ser assim, Deus não podia ser isto. Então eu queria exatamente encontrar esse Deus, graças a Deus. Então foi que, como diz na Índia, que quando o aluno está pronto, o professor aparece, vinha parar nas minhas mãos alguns livros, né, que tinha a ver com isso tudo, principalmente o Osho, e tinha um outro autor que eu li muito, Hermann Hesse. Então, o Osho, principalmente, ele me fez ver essa separação entre a mente e o ser verdadeiro, né, onde eu sou aquilo que eu sou, filho de Deus. E isso foi bem interessante para mim, especialmente porque depois, quando eu já estava tomando Daime, essa compreensão me ajudou muito, exatamente para fazer a separação dentro de mim mesmo, né? Essa questão do ego, né, que reside na mente, e aquilo que é a nossa busca, que é onde eu sou aquilo que eu sou, né? Para fazer a verdadeira religião, que é a religação, né, da gente com a gente mesmo, né, e também com Deus, a partir daí, com Deus e todos os seres, a floresta, o universo, o sol, a lua, as estrelas, em estado de amor, né? Que para mim esta é a meta, né? A religião verdadeira, a religação, né? Então eu vou agora passar para um pouquinho mais para frente. O que aconteceu? Eu li, isso já para 82, 83, eu li no jornal uma reportagem sobre o Santo Daime e comecei já a ficar interessado. Uma reportagem simplesmente falando que o Daime era meio que uma ajuda grande para principalmente a você interiorizar e talvez possivelmente buscar isso que eu lia nos livros, né? Tornar realidade o que eu estava lendo, que eu estava já começando a compreender intelectualmente, né? E porque eu principalmente pela minha agitação, eu era muito agitado nesse tempo, eu não conseguia fazer a meditação
conforme os orientais fazem, que eles já têm essa tradição, né? Pode a casa cair, mas aqueles budistas estão ali na posição de lótus e os olhos fechados e fazem essa viagem para o interior, né? Eu acho que o Daime, na verdade, não está aqui no Ocidente à toa, porque nós somos mais, né, não temos essa tradição. A gente é meio barulhento aqui, é tudo, né, samba, carnaval, fogos e tudo barulho. A gente não consegue entrar numa sintonia alfa aqui sem a ajuda, né, do Daime. Quer dizer, pelo menos eu não conseguia nesse tempo. Então o Daime para mim veio a calhar, né? Mas aí, passaram-se uns dias, teve outra reportagem que eu vi no Jornal do Brasil, que havia nesse tempo, né, impresso, citando umas palavras do Padre Sebastião. Mas foi aí que me pegou realmente. Eram coisas assim, muito simples, como todo mundo, como nós, pelo menos da missa, sabemos que, né, que o Padre Sebastião sempre foi muito simples. Ele nunca fez nenhum discurso longo, era uma coisa simples que ele dizia e pronto, aquilo ali dizia tudo. Não precisava de muitas palavras. Para bom entendedor, poucas palavras bastavam. Era paf, tchuft. E aquilo me bastou na época. Alguma coisa em mim já estava receptivo àquelas palavras do Padre Sebastião. Então foi a sopa no mel, como se diz. Eu falei, caramba, eram coisas simples, eu não me lembro o que exatamente hoje, mas aquelas palavras do Padre Sebastião me tocaram no coração. E falei, caramba, esse é o homem, esse é o cara. Eu vou atrás desse cara, nem que seja pegar um avião e ir lá para a floresta, onde ele estiver, eu vou atrás. Daí veio o jornal de novo, mais uns dias e outra reportagem do Jornal do Brasil. Eu já estava me preparando para ir para a floresta procurar o Padre Sebastião. A reportagem é nova. Psicólogo faz experiências com o Santo Daime no Rio de Janeiro. E quem era esse psicólogo? Paulo Roberto. Aí eu saí, falei, poxa, mais fácil estar aqui, vou procurar o Paulo Roberto, vou procurar esse psicólogo. E descobri, não sei, não me lembro também como, mas eu descobri o telefone do Paulo. Mas ele nunca atendia, eram outras pessoas, acho que pelo que eu entendi, as pessoas, o grupo que já frequentava e já tomava Daime com ele aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, lá no Rio de Janeiro, porque eu agora estou aqui na montanha, né? Eu estou em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, para quem não sabe. Então, voltando lá, eu comecei a tentar localizar o Paulo. As outras pessoas que atendiam, elas que precisavam me enrolar, né? Eu acho que na época, talvez pensando que era mais um jovem querendo algum outro tipo de droga, e eles ficavam meio desconfiados, o grupo era bem fechado. Até que finalmente, de tanto eu insistir, um dia uma pessoa chamada, na verdade conhecido hoje na doutrina, Luiz Fernando Nobre, foi quem me atendeu e quem me levou. Ele marcou um encontro comigo ali em Botafogo. Aí ele me levou para o meu primeiro trabalho, minha primeira vez também de tomar o Daime, né, no Céu do Mar, que foi isso já em dezembro de 1984. Foi quando eu tomei o Daime pela primeira vez. Era um festejo do aniversário, trabalho, né, do aniversário do Mestre Irineu. Foi aí que eu tomei o Daime pela primeira vez. E o que aconteceu? Quer dizer, praticamente, assim, muita coisa e ao mesmo tempo nada, porque eu não tive nenhuma miração, eu talvez por ter usado outras coisas, né? Eu talvez tivesse tomado um Daime mais forte que aquele, e eu sei que eu passei 3 meses sem ver nada. Todo mundo saía dali falando que viu isso, viu aquilo, e eu não. Mas alguma coisa me fez voltar esses 3 meses. Eu senti uma coisa boa ali, eu senti um amor. Havia uma coisa boa ali naquele grupo, e isso é o que me fez voltar. 3 meses insistindo. Até que no 3º mês, eu não me lembro
em que trabalho, mas eu me lembro de um hino que dizia: quando eu cheguei nesta casa, estrondos de palmas me deram. E foi nesse dia que estrondos de palmas me deram. Eu fui hiper bem recebido. Eu vi tudo de uma vez só. Assim, como se eu estava bailando, e eu até fiquei parado assim, porque o Daime me pegou assim, aquela força, e foi como se um raio descesse sobre a minha pessoa, assim, da cabeça aos pés. Abriu todo o meu ser, e eu fiquei assim, quase caí ali. O rapaz até do lado me segurou um pouco, mas eu fiquei parado, bailado, prosseguindo, e eu assim, boquiaberto, e eu via com olhos fechados, com olhos abertos, eu via de tudo quanto é jeito. Eu compreendi tudo de uma vez só. Eu compreendi o que estava sendo feito ali, eu compreendi o que era aquela corrente, e ao mesmo tempo eu olhava para cima e via santos, nossa, eu não sei, eu nem quero, na verdade, traduzir, porque foi uma admiração intraduzível. Se eu for traduzível, ela vai sair daquela grandiosidade para um quadradinho, né? Então, assim foi a minha chegada. Quer dizer, a minha chegada não foi só isso, porque também tem um outro hino que fala assim: a minha mãe me levou lá nas alturas para me receber meu galardão. Depois me trouxe cá na baixeza para me receber o meu perdão. Meus irmãos, minhas irmãs, esse dia foi glorioso. Porém, os próximos trabalhos, nossa senhora, foi muito trabalho espiritual, muita peia, muito esfrega da minha... Nossa, limpeza pura. E foi muito tempo. Chegou até um tempo que eu vou te confessar que eu já tinha até medo de voltar, porque já vou voltar para fazer o quê? Para apanhar. Eu só apanhava. Mas ao mesmo tempo apanhando e aprendendo. Aprendendo, o meu ser todo sendo trabalhado, mirações atrás de mirações e muita esfrega, muita peia. E até que chegou um dia, foi meu primeiro real encontro com o Padre Sebastião, que eu fiz um trabalho, tudo no céu do mar. Né? Eu só estava de céu do mar. Não, na verdade, apesar de que em 1985 eu viajei para a Colônia 5000. Mas eu não sei em que época, se antes ou se depois disso, houve esse trabalho com o Padre Sebastião, o Padrinho Sebastião, acho que foi depois de eu ter viajado para a Colônia 5000, porque eu não conheci o Padrinho Sebastião ainda na Colônia 5000. Eu não cheguei a mapear, ele estava no mapear. Eu participei em 1975 de um grande feitio na Colônia 5000. Levou, acho que até mais do que um mês esse feitio. Foi um trabalhaço. Mas depois, esse trabalho, o Padre Sebastião esteve no Rio de Janeiro e ele participou de um trabalho com o inário dele, noite inteira. Aquele trabalho longo mesmo, o inário completo. E eu apanhei, literalmente, do início ao fim. E nesse trabalho eu falei assim, acho que isso não é para mim. Foi quando eu estava... Porque eu nunca desisti, mas nesse trabalho eu estava já assim, meio que, será que eu volto? Eu saí cabisbaixo. Eu desci... nesse tempo a igrejinha, não sei se eu falei, eu acho que não falei ainda, era uma igrejinha pequenininha, no meio da mata ali na Floresta da Tijuca, um pouco para trás de onde está atualmente, né, a casa do Padrinho Paulo Roberto. Bom, eu desci da igreja, já tinha a casa do Paulo ali, nesse tempo. Aí eu desci meio cabisbaixo, não sabia mais o que fazer da minha vida, se realmente eu continuava ou não, porque eu só apanhava. E foi que eu estava descendo ali, aí ia descer uma ladeira que vai para a rua, meu carro estava lá embaixo, e quem eu vejo? Eu sozinho descendo, todo mundo tinha ficado lá batendo papo, e eu sozinho indo embora. Meio que na dúvida se eu ia voltar ou não. E quem estava ali encostado assim na parede da casa do Paulo? O Padrinho Sebastião. E como sempre, com poucas palavras, ele me convenceu a voltar. Sem falar nada, eu vou dizer a vocês. Eu estava descendo
E aí eu, padrinho ali. Aí eu, benção, padrinho, mais cabisbaixo. E descendo, e o padrinho chegou e falou assim para mim: mas também não é para tanto. Só isso. Eu sei que eu dei uma risada, compreendi tudo que ele estava me dizendo com apenas essas palavras. E continuei, só benção, padrinho. Minha cabeça, que estava abaixada, se ergueu e eu continuei até hoje. Realmente, eu acho que eu posso dizer que continuei de cabeça erguida até hoje. E nunca deixei a doutrina. Pelo contrário, fui seguindo, graças a Deus. Passei poucas e boas na minha vida, umas coisas muito difíceis mesmo. Mas estou continuando até quando Deus quiser. E podia contar mais algumas coisas, mas eu não sei se eu estou tomando muito tempo, né? O Roberto, me falou para eu falar mais do iniciozinho, né? Como é que eu cheguei ao Daime. Eu acho que isso já foi dito. Mas aí, então, Roberto, se eu estiver falando muito, você pega só o que você quiser, aquilo que for de interesse aí para a Rádio Jagub e para a Daime TV. De qualquer forma, vou contar um pouquinho mais, vou tentar resumir ao máximo. Vamos passar mais para frente. Eu me fardei. Não, o fardamento é importante, embora tenha sido rápido. Em 1985 mesmo, no ano seguinte, eu tomei o Daime pela primeira vez em 84, e em 85 eu já estava me fardando. Me fardei no São João de 1985. E daí para frente eu me tornei, como eu era músico, né? Eu me tornei diretor musical do Céu do Mar. Fazíamos os ensaios, então eu trabalhei muito nessa parte assim dos inários, né? Aprendi os inários todos, que mesmo o povo do Céu do Mar ainda não conhecia muitos inários, e a gente foi recolhendo fitas lá do povo do Mapiá e fomos aprendendo, né? Tipo Antônio Gomes, né? O próprio João Pedro e muitos outros inários, mas eu não vou me estender sobre isso. E um pouco mais para frente, o vice-presidente do Céu do Mar, nesse tempo, era o padrinho Paulo Coutinho. Depois ele saiu e eu fui eleito e eu acabei me tornando vice-presidente do Céu do Mar. Segurava a onda toda quando o Paulo viajava, né? Inclusive feitios e etc e tal. Era muito trabalho mesmo. Sendo que quando foi lá para... Aí eu vou pular lá para 95, 96, por aí, eu comecei a receber um chamado nos trabalhos do Céu do Mar para ter minha própria igreja, meu próprio ponto. Eu senti assim bem claramente que tudo que eu havia aprendido no Céu do Mar, nessa grande escola que foi para mim o Céu do Mar, deveria ser colocado em prática numa espécie de uma expansão da doutrina em outros lugares. Aí foi que eu, como meu pai morava aqui em Teresópolis, eu acabei vindo para Teresópolis, lá para 95, 96, por aí. Só que eu, inicialmente, eu caí numa assim de descansar, né? Porque o Céu do Mar foi uma batalha. Né? Então eu tipo assim, que bom, vou tirar umas férias. Mas aí e continuei fazendo os trabalhos no Céu do Mar. Eu desci a serra e ia fazendo o Céu do Mar. E aí eu recebi um baita de um puxão de orelha no trabalho, dizendo assim, cara, vai trabalhar, vagabundo. Você tem que procurar um lugar lá, que é lá que vai ser a igreja, a sua igreja, e você vai trabalhar muito. O trabalho está simplesmente começando, não terminou não. Foi então que, num determinado dia, eu, mais uma pessoa da época que também frequentou o Céu do Mar com a gente, a Sirênia, e mais o Jorge, um grande companheiro, resolvemos num determinado dia ir buscar aonde estavam essas terras dessa igreja. A gente estava em Teresópolis já, mas a gente não sabia
onde? Né? Então, isso que a gente fez, a gente tomou um Daime, imitando também o Paulo, que o Paulo, tudo que ele fazia, inclusive na questão da legalização do Daime, né, no Brasil, ele tomava Daime para ir tratar lá com as pessoas, com os políticos, militares, etc. Né? E eu imitava muito, eu olhava muito para o Paulo nessas coisas. Aí falei, não, vamos fazer com o Daime, porque eu quero tudo na verdade, né? Então, sempre no poder do Daime. Aliás, uma das coisas que eu faço até hoje é isso. Eu acho que assim, é super importante, não apenas ser uma pessoa boa, ser bonzinho, como dizia o Padre Sebastião, mas ser, acima de tudo, obediente. Né? Então, é uma questão assim, que está acima de ser bom. Porque você sendo obediente, você vai ser bom ou vai agir assim, amenamente sob uma ordem. É tipo, tem uma hora que você tem que dar uma tapinha no bumbum da criança, né? Mas sempre embaixo do poder de Deus, sempre com amor, né? Então, continuando, a gente, então, tomamos Daimos 3. Eu, Jorge e a Silênia. E pegamos o carro, saímos em pleno meio-dia, por aí assim, procurando essas terras da igreja. Então, aqui começa uma nova história. Eu não vou me estender sobre isso, não vou falar sobre isso, porque é um outro capítulo, tem muita história para contar. A própria chegada a esse lugar sagrado onde está hoje a nossa igrejinha do Céu de Deus, até isso tem uma história, e até interessante, mas eu não vou me estender sobre isso, porque inclusive foi solicitado para mim para falar sobre o meu início na doutrina, que acho que já foi bem contado, né? Queria só dizer para as pessoas que estão chegando hoje que nós aqui, eu aconselho isso a qualquer pessoa, porque é algo que nós praticamos, né? A primeira coisa é a coerência. Se a gente é cristão, né? Se a gente faz parte dessa doutrina cristã, cujo lema é harmonia, amor, verdade, justiça, e tem os nossos queridos padrinhos que nos guiam, então a gente tem que procurar ser como eles, né? E principalmente como o próprio Cristo nos ensinou. Então, harmonia, amor, verdade, justiça, vida, saúde, alegria, envolve tudo. Então a gente tem que cuidar de tudo nesse sentido, zelar por tudo, zelar pela vida, a nossa própria vida, a nossa própria saúde. Isso em relação, inclusive, à alimentação, né? A nossa alimentação. Eu tenho que cuidar dessa matéria também, embora eu esteja fazendo um trabalho para o espírito, mas esse aqui é o veículo que Deus me deu. Então eu tenho que tratar bem também desse veículo aqui, né? Eu tenho que cuidar de tudo, na verdade. Eu tenho que cuidar de tudo aquilo que foi dado para a minha pessoa. Assim como eu cuido da minha casa, eu deixo as coisas arrumadas, eu também tenho que cuidar do meu aparelho físico e eu tenho que cuidar, principalmente, acima de tudo, do meu espiritual. E isso envolve uma questão chamada coerência. É como se eu dissesse assim, eu defendo a floresta, mas eu voto uma pessoa que eu não preciso ficar falando aqui, porque eu não vou ficar falando de política, mas a política também tem a ver com isso. Eu não posso votar numa pessoa que prega violência se eu falo de paz e amor. Se a minha meta é a paz e é o amor, começando aqui dentro de mim e nas minhas atitudes, né? Então, eu vou terminando, agradecendo mais uma vez ao Roberto Moraes por essa oportunidade, agradecendo a todos os espectadores e ouvintes, né, da Rádio Jagube, da MTV, e deixando também aqui minha gratidão especial a esta Santíssima Doutrina, que nos salvou a todos, que nos encaminhou a todos para a nossa salvação. Agradecendo também a todos os nossos padrinhos e madrinhas, desde o início, o mestre Ineu, Padre Sebastião, as nossas madrinhas do Céu do Mapiá, Madrinha Rita, Madrinha Cristina, Madrinha Júlia,
todos os padrinhos, que eu nem vou citar aqui, porque são muitos, padrinho corrente, nunca vou me esquecer do padrinho corrente, além do padrinho Sebastião, obviamente. Eu também tenho a minha gratidão ao padrinho Paulo Roberto, que me recebeu no Céu do Mar. A minha gratidão a todos os irmãos e irmãs que colaboraram, porque nós somos um só, né? Nós somos uma união. Então, agradeço a todos, agradeço aqui especialmente ao Jorge, que a gente aqui considera como padrinho, também padrinho Jorge, da nossa igrejinha do Céu de Deus, um grande companheiro que fez sua passagem para o mundo espiritual neste ano de 2022. Esse grande companheiro, sem o qual não teria feito nem metade de tudo que foi feito, pois ele se envolveu em todo esse projeto da construção da nossa igreja, tudo, ele participou de tudo. Ele participou de todas as minhas viagens, para onde eu fui levar o Santo Daime, Brasil, estrangeiro também, na Europa, Estados Unidos, onde eu estive levando essa palavra, ele estava junto. Então esse padrinho muito querido, padrinho Jorge, para nós aqui do Céu de Deus, foi muito importante para a minha pessoa e para a construção da nossa igreja do Céu de Deus. Obrigado a todos mais uma vez. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Namastê. Muito bom, né? Ouvir essas histórias do nosso querido padrinho, um dos mais antigos aqui do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar a história de mais um hino. Então, eu vou apresentar 3 hinos do meu inário, sendo que o primeiro é realmente o primeiro do inário. Foi recebido no final do ano de 1990. Foi na passagem do ano de 1990 para 91. A gente costumava no Céu do Mar descer para a praia na segunda parte do trabalho. A gente fazia a primeira parte na igreja e depois fazia a segunda parte, ou pelo menos uma parte mais para frente, lá na praia de São Conrado. Então, quando eu fui chegando na praia, foi vindo isso na minha cabeça: sou filho da rainha Iemanjá, sou filho da rainha Iemanjá. E não saía disso, ficou com parecia que tinha uns tambores e isso seguindo assim, várias vezes. Eu, na verdade, nem estava achando que fosse um hino, era apenas uma coisa assim, como se estivesse sendo informado, digamos, a Umbanda vindo a mim, né, me dizendo que me apresentando como filho da rainha. Aí, depois à medida que eu fui pisando na areia, assim, descalço, aí foi vindo o restante do hino. Então, este é o hino que eu vou apresentar primeiro. Sou filho da rainha Iemanjá, e ouvi esse tambor. Filho da rainha Iemanjá,
Belíssimas histórias, né? Vamos ficando por aqui com mais um Destrinchando, né? Nova temporada. Eu gostaria de agradecer a Isis, lá do Céu da Pedra do Sal, o Rafael Raposo, lá do Céu do Dedo de Deus, né? E ao nosso querido convidado de hoje, né? Nosso queridíssimo padrinho José Ricardo, lá do Céu do Dedo de Deus. E quero deixar um convite para vocês aí para assistir a nova temporada aí que está recheada de convidados extraordinários da nossa doutrina, para você conhecer um pouco da história, né? A história deles, a história dos hinos. E é isso aí, vamos fazer essa conexão com as igrejas pelo Brasil, pelo mundo afora. Então vamos ficando por aqui com mais um programa Destrinchando e aguardo vocês no próximo. Até a próxima.